É uma semana que precisa ser pensada de forma estratégica pelo técnico Renato, e ele tem definições importantes a fazer a partir desta segunda-feira. Nós vamos falar sobre as consequências dos comentários feitos em Erechim e aquilo que espera o Grêmio nas próximas horas. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO. Então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Passa na KTO e te registra, usa o nosso cupom A Dupla e você ganha 20% em cima do primeiro depósito e deixa as partidas mais divertidas, mais interessantes. Tem Campeonato Paulista que está movimentando, tem muita coisa para acontecer, você pode dar uma passadinha lá e jogar, por exemplo, tá? Vou entrar lá no Campeonato Paulista, dia 13, nesta segunda-feira, tem São Paulo e Água Santa. São Paulo e Água Santa, vitória do Tricolor no Morumbi, pagando 1,40, acho muito interessante essa odd. Para quem gosta do azarão, Água Santa pagando 7,50 e o empate 4,25, te diverte com responsabilidade. Quero falar sobre as últimas horas do Tricolor, porque o domingo foi de folga para o grupo de jogadores e para o técnico Renato, que não viajou para Erechim. No sábado ele comandou o treinamento lá no CT Presidente Luiz Carvalho, mas o domingo foi de descanso para todos. E é bom que o Renato tenha descansado e que os jogadores também, porque a reapresentação acontece nesta segunda-feira e promete muita reflexão para todos, tá? Muita reflexão. Eu digo isso porque decisões estratégicas foram tomadas a respeito da semana que está começando. E o Grêmio tem jogo marcado na quinta e no domingo. E isso é muito importante para a montagem da estratégia, por questões físicas, por questões de logística, tudo foi pensado nas últimas semanas. Mas o martelo precisa ser batido quanto ao time do Grêmio. E a ideia, pelo menos que nos foi passada no bastidor, é time titular nos dois próximos jogos. Ou seja, o Grêmio joga na quinta-feira contra o Ferroviário pela Copa do Brasil, faz na sexta um trabalhinho bem leve, tá? Um trabalhinho bem leve, físico, e no sábado viaja para Erechim. Ou seja, não treina, não faz nenhum treinamento forte, pensando e projetando o próximo jogo, que é uma semifinal de Campeonato Gaúcho. Significa dizer que os jogadores terão que fazer sacrifícios físicos e que o Renato vai ter que queimar etapas da sua preparação para o jogo. Mas a boa notícia, se é que é possível tirar, né, um copo meio cheio desse contexto que é, né, o calendário do futebol brasileiro, é que o time ele está ganhando peças importantes e o grupo está praticamente completo. Eu digo praticamente porque o Jeromel não voltou ainda, mas o Vilhaçante, por exemplo, que tinha sido um problema durante o Clássico Grenal, tinha se machucado ali, tinha gerado uma preocupação, ele voltou a trabalhar e fica à disposição. O PP, que é um jogador que sentiu dores no tornozelo, está sentindo essas dores já faz algumas semanas, ele teve o final de semana para descansar, vai ser reavaliado, mas a tendência é que fique à disposição. Inclusive por isso, eu imagino, tá, PP, Vilhaçante e Carbajo brigando por 2 vagas, 3 jogadores para 2 vagas. Imagino uma dupla de PP e Carbajo, acho que o Vilhaçante paraguaio vai sobrar dentro daquela ideia de time ideal, mas por um jogo ser na quinta e o outro no domingo, por ser em casa, Carbajo e PP, e no domingo, Vilhaçante fora de casa com o PP do lado ou o Carbajo para dar um descanso no tornozelo do PP. Tô indo por esse caminho com base nas conversas que a gente tem e daquilo que a gente conhece do trabalho do técnico Renato Portaluppi. Uma outra briga que vai ser realizada durante a semana, mas essa me parece uma batalha perdida, é a do Ferreira com o Vina. O Ferreira foi preservado do jogo do último final de semana, não viajou, chamou bastante a atenção, mas a desculpa é que, né, os titulares permaneceram em Porto Alegre. Acho que ele é titular apenas naquele sentido de 12º jogador, tá? É um atleta que hoje perdeu a vaga para o Vina e isso ficou bastante claro. Deve ser confirmado o Vina na quinta e no domingo, mas a disputa está aberta. Pensando pelo lado físico, é possível que o João Pedro tenha uma continuidade no time pelo lado direito. É isso aí, no jogo da Copa do Brasil contra o Ferroviário. Por quê? Porque o Fábio 100% não está fisicamente.
E ele jogando quinta e jogando domingo é arriscado. O João Pedro não pode jogar domingo contra a equipe do Ipiranga porque ele foi expulso. Então bota o João Pedro na quinta-feira e domingo o Fábio, e aí preserva os dois laterais de alguma maneira, consegue equilibrar as coisas. Acho que o Renato deve adotar esse caminho, mas ele vai avaliar a partir desta segunda-feira. E é importante destacarmos aqui uma questão burocrática, tá? Que foi muito discutida nas últimas horas, em especial no bastidor tricolor. Sobre Ferreira, que disputa essa vaga com o Vina, né? O Ferreira teve uma proposta para deixar o Grêmio, nós falamos sobre isso em um Diário KTO, o Ferreira teve essa proposta rechaçada pela direção tricolor, mas o CCD, padrinho deste canal, fez um conteúdo muito importante falando sobre os direitos econômicos do Ferreirinha. O Grêmio, pelo menos era a informação inicial, né? Tinha 50% dos direitos econômicos, mas por conta da renovação de contrato feita lá no início de 2022, as cláusulas contratuais foram mudadas e o Grêmio tem 35% dos direitos econômicos do Ferreira. Esse número é alarmante. Alarmante por quê? Porque se você vende o Ferreira, você fica só com 35% dos direitos. Isso é um problema, né? Não tem por que vender o Ferreirinha, a menos que seja por um valor astronômico que a gente sabe que não é a tendência no momento. O César, ele fez um conteúdo bem interessante, bem importante, detalhando um pouco mais esta situação contratual do Ferreira. Eu recomendo que você dê uma assistida, se quiser entender um pouco mais, né, dessa discussão mirabolante sobre a não ida do Ferreira para o mercado europeu, ele que teve a possibilidade de ser vendido. Para a gente começar a fechar o nosso Diário do Grêmio KTO, eu quero falar aqui sobre a declaração de Alexandre Mendes e dos jogadores do Grêmio sobre o gramado, tá? O gramado lá do estádio do Ipiranga, onde o Grêmio jogará domingo pela semifinal do Campeonato Gaúcho. Os jogadores do Grêmio criticaram, mas o Alexandre em especial, né? O auxiliar do Renato disse que o gramado prejudicou o estilo gremista, que foi um dos principais motivos para a má exibição. Eu acho uma desculpinha meio fraca, até porque eu conheço o gramado lá, né, do Ipiranga, e não é o pior gramado que o Grêmio encarou na temporada, pelo contrário, eu acho uma boa grama. E o diretor executivo da equipe do Ipiranga, o Farney Coelho, deu entrevista lá na Rádio Gaúcha e falou sobre, olha só o que ele disse, escutem: tem que existir um cuidado porque sempre que o time maior não consegue o resultado, se coloca a culpa na arbitragem, no gramado ou em fatores externos. O gramado estava ali para as duas equipes e a gente conseguiu jogar, que isso não sirva de bengala para a torcida. O gramado da Arena também estava ruim em vários jogos e não vi nenhum time do interior reclamando de lá. Que é uma meia verdade, né? Porque mesmo o gramado da Arena é ruim, não é como no interior do estado, não. Claro, se subirmos para a Série B, trocar o gramado seria um objetivo, mas hoje ele não prejudica um bom jogo de futebol. Nisso, o Farney Coelho, executivo de futebol, né, da equipe do Ipiranga, tem razão. Enfim, é discussão pra lá, discussão pra cá, isso alimenta um pouco a picuinha e a provocação antes de uma semifinal de Campeonato Gaúcho, mas faz parte do jogo. Só alerto que não vamos ficar colocando a desculpa no gramado pra dizer que o time jogou mal. O time de reservas, né, jogou mal na última partida dessa primeira fase do Gauchão. Vamos ver o que vai acontecer agora com os titulares. E se porventura o gramado de fato for um problema, que os titulares sejam alertados e mudem um pouco o estilo de jogo. Mas enfim, a semana promete uma semana de definições e você deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e a gente se vê. Tchau, tchau.